De repente é verdade. Tentamos uma vez e acabamos perdendo o jogo. E justo quando era possível repetir "eu sei", com Pasolini, como um grito comum de ameaça, não como um mantra, como foi depois para qualquer um que se vangloriasse de um mandato profético ao alcance do primeiro malandro telegênico, interessado em vender romances, monólogos, filmes de denúncia fácil e inútil, com os quais fazer ninar em cada um a infeliz consciência que permanece como um membro cortado e que ainda coça. Conhecer os nomes de quem faz ou conspira para disputar o poder com aqueles que o tomaram para si, mas conhecê-los muito bem, para poder dizer, sem provas e sem um só indício, não serve mesmo para nada, ou talvez apenas para lamentar seu próprio isolamento como artista, que compreende, mas que por sua vez segue incompreendido pela massa dos inúmeros alienados, felizes de escutar em silêncio cada denúncia, que no entanto não lhes muda a vida. De sua cama de hospital, Li Wenliang não passou a repetir que em uma sociedade deve haver mais de uma voz gritando o que sabe e todos sabem? Porque já não há nada escondido e as provas estão diante de nossos olhos. E por sorte também há muitos de nós que são capazes de extrair dos discursos de fachada aquilo que há neles de verdadeiro e que talvez sequer queiramos descobrir, se dissolve até mesmo a certeza que era a nossa de habitar a fábula de um mundo que nos pertence, sem que nos contenha, em sua espessa trama de substância que só fica às margens da vida e conecta cada coisa no planeta. O problema não é o que se sabe, nem a falta de provas ou de indícios. Tampouco exige a acuidade que supomos nos intelectuais, porque basta ter vontade para que fique claro o que aconteceu e o que está em risco. A questão casuaja será de manter a memória e de não deixar que um perigo ulterior aprofunde com seus danos o esquecimento, não apenas dos lutos e das angústias, mas daqueles que deveriam responder em nome de todos. Pois os que geriram as numerosas crises sanitárias espalhadas pelo mundo, entre as quais se destacou a pandemia, nós sabemos os nomes, bem como das cúpulas impunes que atuam em toda a parte para que reine a ignorância, a morte e o medo. Dos que geriram a seguir as fases opostas à negação inicial, quando apareceram os primeiros sinais, e da paranoia social subsequente, sabemos quais são os nomes, bem como daqueles que apoiaram o estado de emergência prolongado, que parece prever um termidor, o enésimo, pensando bem, mas dessa vez incluindo a desaparição até dos direitos elementares de privacy e proteção da identidade. Mas nós sabemos, sobretudo, os nomes dos muitos que se sucederam sob o estandarte da liberdade, apenas a de mercado, é claro, a fim de corroer toda forma de igualdade e de tutela no mundo do trabalho, e que há 30 anos vem destruindo, em benefício das clínicas privadas, essa saúde pública que perdeu bem mais que a metade dos leitos, desde que por fim foi atacado o welfare. E é por isso que não ignoramos quem são os evidentes responsáveis do massacre lombardo. E também não são desconhecidos os nomes daqueles que receberam propina da indústria farmacêutica e dos conselhos de administração dos centros de internação e hospitais, criados para a excelência e incapazes de absorver o impacto de um contágio certamente disseminado, mas não a ponto de colocar de joelhos uma nação que houvesse se preparado a tempo para um evento que muitos tinham por inevitável, mas não letal, como foi, seguramente pela falta daquele pouco mais de terapias intensivas. E ainda daqueles que negaram a tantos migrantes econômicos o acesso à cidadania sanitária, que os teria preservado, eles e os demais, não demoraria a aflorar os nomes, se alguém viesse a nos perguntar, com tantas provas incriminatórias fossem necessárias. E o que dizer de todos os cientistas, especialistas e jornalistas sempre indireto, como nem mesmo outrora jogadores de futebol, que sempre se omitem de dizer a todos nós que, muito embora poderosa, a ciência não pode tudo,
que procede por tentativa e erro e segue incerta. Também deles nos recordamos os nomes. E como poderia ser diferente se voltam os mesmos a cada noite, como se fossem os únicos competentes em toda a Itália? E se você pensa que por serem demasiado poderosos, por seu volume de negócios, e às vezes disfarçados de políticos eleitos por sufrágio universal, com frequência réus confessos, que não é correto repetir os nomes dos que poluíram, desmataram, destruíram o habitat de plantas e animais, promovendo de fato o desenvolvimento e em seguida a difusão de agentes patógenos e dessa zoonose afinal permanente em que vivemos? Pois bem, você está enganado. Porque é preciso escandir atentamente os nomes dos culpados e reafirmar que foram eles que deixaram totalmente ignorados as advertências de especialistas e os protestos das organizações nascidas no final do último conflito mundial, para limpar as consciências, mas nunca realmente postas em condição de intervir na escala adequada. Nenhuma pandemia pode ser derrotada internamente a um único país. E se a saúde não voltar a ser pública e dirigida por uma internacional da sobrevivência da espécie, se não for a esta, será a próxima infecção viral que caberá nos suprimir, simplesmente, sem nenhum cálculo, apenas porque a vida escolhe seus caminhos e deixa outros tantos sem saída. Para tanto, que cada um de nós conheça também esses nomes e que tenha as provas necessárias para fazer justiça, não é suficiente. Porque nos esquecemos disso tudo logo que retorna a cocanha do imaginário que já nos mantinha em quarentena muito antes que ela fosse necessária. E então é preciso outra coisa. De nada serve a lista dos honestos e dos canalhas, mas apenas o desejo de voltar a fazer frente comum contra o que toma posse do organismo certo e se multiplica às cegas, sem se importar de morrer da própria morte que infunde. É outra a infecção que nos mata. E nós todos não o esquecemos.